Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez para trazer a mensagem profética para a sua vida. Antes eu queria pedir a sua colaboração aí sobre você deixar o seu like aí, deixar o seu ok, fazer algum comentário, alguma sugestão, enfim. Venha colaborar com a gente, compartilhar conosco aí também, enviando essa mensagem para outras pessoas. Nos ajude para que possamos alcançar aí um bom número de pessoas e essa palavra poder abençoar muitas vidas. Bom, nós estamos aí com nossa série de mensagens sobre avivamento, o fruir do avivamento, e hoje estamos para falar de mais um tema, né? O tema de hoje é amargura e ódio do cristão. Aí entre parênteses está assim: desonra e profanação do nome de Deus. Não tem coisa maior do que profanar o nome de Deus, é nós nos titularmos cristãos e termos amargura, temos ódio dos nossos irmãos. É muito de desconsiderar isso e é de lamentar também sobre muitas pessoas que estão aí dizendo cristãos, mas têm esses sentimentos que não são bíblicos e legais para que possam se titular cristãos. Vamos lá. Deus considera a raiva, as atitudes decisivas, mais do que um mero pecado. Ele chama isso de abominação. Eu fui lá e fui para o nosso dicionário para poder te dar uma ideia do que é abominação, que já temos falado, mas vamos falar agora aqui dentro do nosso dicionário da língua portuguesa. Abominação, repelir com horror, com asco, aborrecer, detestar, odiar. Deus, ele abomina esse tipo de ação, de amargura, de disseminação de ódio, disseminação de amargura, disseminação de raiva. É tanto que aqui a última parte do capítulo 6 de Provérbios, versículo 19, diz assim, ele fala que a sétima, que é essa, que eu não vou ler agora aqui, é que abomina, que o Senhor abomina. É o que semeia contenda entre irmãos. Então tá aí. Vamos tomar muito cuidado para que aqueles que gostam aí de fazer aquelas fofoquinha, promover a dissensão, a contenda, alimentar, né? Sempre diz aquela palavrinha, ó, me disseram, e aí vai, as coisas vão, de alguma forma, se incendiando, como diz Tiago, né? Incendiando toda a floresta, toda a mata, todo lugar, toda a igreja, vamos dizer assim, no sentido figurado. Paulo coloca o falar maldoso, abusivo, exatamente na mesma categoria que a idolatria e a imoralidade. Então, pessoas aí gostam de falar dos imorais, gostam de falar aí dos homossexuais, né? Não que aceitamos esse tipo de ação, não que não aceitamos, a gente não consegue enxergar isso biblicamente, vamos dizer assim, na mente de Deus, vamos dizer assim. Mas o que nós podemos ver, amados, é que existe um julgamento, né, referente a isso. E, infelizmente, Paulo, ele faz isso como tudo a mesma coisa. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11, diz assim: mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que dizem-se irmãos, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador e com nem tais comais. Então tá aqui, ó, os maldizentes, aqueles que falam mal dos outros, que defama a vida dos outros, né? Queridos, eu já falei, eu falei ontem no vídeo anterior e vou repetir, qualquer um de nós não temos condições de julgar ninguém. Ninguém é autorizado a julgar ninguém. Todos nós somos passivos de erros e precisamos entender isso. E quando nós fazemos isso, automaticamente nós já nos colocamos iguais a eles.
iguais a eles, pior do que eles, vou dizer assim, porque eles apenas deixaram o seu ato, porque eles de alguma forma têm um coração até bondoso, mas vivem de uma forma meia torta. Mas se eles se converterem, largarem aqueles atos que eles cometem, eles vão ser melhor do que você. Então, às vezes, as pessoas julgam, né? Julgam. E, às vezes, o problema maior está interiormente, dentro da pessoa. É por isso que o Jesus, ele disse para os fariseus, o que entra não contamina, mas o que sai é o que contamina. É um problema muito sério. Quando os crentes são negativos, críticos e maldosos, Deus fica tremendamente desgostoso com eles. Então está aí outro ponto que devemos entender. Deus não gosta de pessoas críticas, né? Por exemplo, deixa eu dar uma palavrinha aqui rápida, o tempo não está rodando um pouquinho, mas deixa eu dar uma palavrinha rápida sobre isso. Eu não consigo concordar um cristão falar mal de político, né? Eu não consigo. O que a Bíblia nos orienta é o quê? É orar por eles. Quem ora não fala mal. Se falou mal, então não melhor não orar, não vai adiantar a sua oração. É muito mais fácil falar mal e fica em uma turma de cristão criticando o presidente da República, o governador do estado, o prefeito da nossa cidade, as autoridades, foi Deus que a constituiu, se elas estão lá porque Deus permitiu. Então temos que orar por eles. O que está faltando na igreja hoje é justamente se voltar para Deus para poder interceder em favor dessas pessoas. Hoje eu sempre digo que o Brasil tem o que ele merece, o que ele pede, o que ele vive, o que ele se apresenta. Porque nós, às vezes, amaldiçoamos o nosso governo, amaldiçoamos o nosso país, de modo geral. É muito fácil falar disso, falar daquilo, mas a gente tem que orar. Quando você passar perto de uma patrulha da PM, não fala mal deles, ore por eles. Né? Se preciso até tirar um momento ali, você parar, se eu posso orar por vocês, para pedir de proteção para vocês, e orar para que Deus continue abençoando a vida deles, e assim por diante. Se alguns cristãos mal conversam ou evitam uns aos outros, o espírito fica entristecido e apagado. É outro caso, né? As pessoas se afastam dessas pessoas e não devemos afastar. Vamos lá. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Vamos primeiramente ler em Efésios, capítulo 4, versículo 30, que diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeça ele. O Espírito Santo é um espírito de amor, é um espírito compassivo, é um espírito que vê o de melhor dentro das pessoas. É esse. Então, quando nós agirmos de forma completamente oposta a isso, diferente disso, pode ter certeza que nós estamos fora do contexto bíblico e entristecendo ele. Ainda temos mais aqui ainda, né? 1 Tessalonicenses, né? Vamos ler agora o capítulo 5 e o versículo 19. Também é bem conhecidíssimo entre nós também, né? Eu já falei que a minha Bíblia está novinha, eu tenho que ficar lendo ela mais. Por isso que eu estou aqui forçando a barra para poder ficar lendo a Bíblia junto com vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, fala: não extingais o Espírito, isto é, não apaga o Espírito Santo na sua vida. Então, agora como é que é isso? Como é que eu posso não apagar? Como é que eu posso alegrar o Espírito Santo? Então eu quero deixar aí para você, Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Está ali o fruto do Espírito, como você pode alegrar e pode continuar aceso o Espírito Santo na sua vida. Ignorar as rupturas entre irmãos em Cristo é literalmente debochar da morte e do propósito de Cristo, né? E fazer-nos um pelo seu amor. Então, quando nós estamos debochando, porque o que Jesus pregou na cruz foi exatamente ao contrário do que nós imaginamos, do que nós queremos. Então, ignorar essa ruptura entre irmãos é exatamente debochar, rir da cara de Jesus, daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Tome cuidado muito com isso, meu irmão. Vamos ter muito cuidado com isso. Alguém vê o ódio
e os relacionamentos quebrados como algo normal e inevitável. É normal, não é normal. Não é normal, não é normal e eu não vou aceitar isso nunca. Então, nós temos que manter um relacionamento com o nosso próximo. Temos que amar o nosso próximo e nunca odiá-los, né? Então, isso não é normal. É anormal porque a Bíblia nos orienta sobre isso. Outro ponto. Não há outra área onde o diabo tenha colocado uma venda sobre os olhos dos filhos de Deus como essa. Então, vamos lá. Então, vejamos aí. Estamos cegos. O diabo tem falado dentro das igrejas, no convívio social, que isso é uma bobeira, é que nós temos que confrontar mesmo, que nós temos que brigar mesmo, né? E assim por diante. Tome cuidado para que você não seja uma pessoa usada pelo diabo para amaldiçoar sua família, para amaldiçoar a sua igreja e para amaldiçoar a sociedade e o país no modo geral. Outro ponto. Muitos santos simplesmente não tratam o perdão, a bondade, a unidade como dívida séria. Nós temos dívidas com nossos irmãos. A dívida é perdoá-los, tratar com bondade, ser unidos a Ele. Nós falamos ontem uma ilustração sobre unidade. Se você quiser, pode entrar na playlist lá, no nosso canal, você vai ver que nós pregamos sobre isso. Então, é muito importante. Então, outro ponto importante também. Muitos acham que, enquanto eles puderem evitar a imoralidade e a agressão física, são bases espirituais, estarão cobertos. Bom, aí está o maior erro. Porque as pessoas acham que, porque nunca cometeram imoralidade nenhuma, porque nunca agrediram ninguém, nunca brigou com ninguém, mas o pior estão fazendo, que é matar o seu irmão espiritualmente. Eu não lembro agora, que eu só vou achar que agora isso, mas é muito importante que você, meu amado, entenda que a questão espiritual, o que você fala, o que você pronuncia para o teu irmão, a maneira como você pronuncia para ele, pode muito bem matá-lo espiritualmente. Isso é um erro e nós precisamos nos preocupar com isso. Às vezes muitas pessoas não se preocupam com esse tipo existe aquela coisinha, fala assim, olha, falar a verdade tem que ser dita, mas na verdade, queridos, a verdade não tem que ser dita, entendeu? Não tem que ser dita. Nós temos que prestar atenção para que a gente não venha maltratar ou matar os nossos irmãos. Porque às vezes uma simples palavra que você falar para ele, um simples gesto que você mencionar para ele, pode muito bem matá-lo, pode muito bem levá-lo à ruína, uma situação crítica espiritualmente, uma queda espiritualmente. Então, precisamos parar com isso, né? E viver uma vida completamente de amor, de bondade com o nosso próximo. Eu achei. 1 João, capítulo 3, versículo 15, fala o seguinte: qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele. Nenhum homicida tem permanente, né, nele a vida eterna. Olha que coisa. Estou fora da imoralidade, não agride ninguém, não xinga ninguém, mas aborrece o teu irmão, odeia o seu irmão. Isso é homicídio espiritual. E segundo João, como nós vimos aqui, no capítulo 3, versículo 15, pode anotar aí, essas pessoas, elas não pertencem mais à vida eterna. Ok? Que podemos continuar juntos no amor fervoroso do Senhor, nosso Deus. Aprender dele, né? Nos envolver com ele. Aprender com seus atos, com as suas palavras e assim por diante. Ok, queridos? Deixo essa palavra para você hoje. E amanhã estamos novamente aqui para podermos trazer mais uma mensagem profética para a sua vida. Deixo um lembrete para você, meu amado. O céu, nosso limite. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.